Deixa o Alan aqui conectar o áudio dele. E aí, pessoal? Vocês conseguiram fazer o exercício? Eu tentei, mas tem uma hora que eu não consegui fazer nada. Fiquei sem pé nem cabeça. Mas você teve dificuldade em que parte? E depois, para fazer, eu acho que era DRE, esses negócios assim. Uhum. Mas os lançamentos vocês conseguiram fazer? Eu fiz, com ajuda, mas fiz. Não, tá bom, não tem problema não. Importante que eu preciso que vocês façam, né? Que na primeira vez, igual por exemplo, hoje é a primeira vez que a gente vai fazer os razonetes, né? Os razonetes não, a demonstração. Pode ser que surgisse dúvida mesmo, né? Mas vocês só vão aprender se fizer o exercício, vocês vão conseguir aprender. Se não fizer o exercício, vai ficar mais difícil, né? Mas então, vamos resolver esse exercício hoje, porque eu preciso deixar para vocês outros exercícios para vocês irem se exercitando para poder conseguir fazer a prova, tá? E no final, ou senão a gente pode até fazer isso agora, enquanto o pessoal está terminando de entrar. O que acontece? Eu acho que a prova final está marcada para o dia 6 do 7 ou dia 7 do 7. Vocês sabem informar? Eu acho que é 7 do 7. 7? Eu não sei se é 6 ou se é 7. Porque que acontece? Eu marquei para vocês entregarem o trabalho no dia 7. E eu preciso que vocês me entreguem o trabalho antes da prova, porque eu preciso lançar a nota da VA4 antes de vocês fazerem a prova. Então, eu vou ter que alterar a data aí para o dia 3. Tá? Só por causa disso. Porque senão eu não consigo lançar a nota. Vocês têm que fazer a prova final já com todas as notas lançadas. Tudo bem. Tá? Então, aí depois eu vou mandar lá no grupo e vou alterar lá também lá no sistema, tá? Que aí eu vou precisar que vocês entreguem no dia 3 por causa disso. Porque se vocês deixarem para entregar na segunda, fica muito em cima para eu poder corrigir. Eu não vou conseguir. Tá? Mas vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Tenho certeza também que vocês vão conseguir fazer um bom trabalho. O trabalho do livro é para fazer como se fosse um resumo? Você pode fazer como se fosse um resumo, não tem problema não. Pode fazer como se fosse um resumo, e aí eu quero que vocês apresentem esse resumo, tá? O que vocês entenderam, o que é que, na verdade, cada parte, né? A primeira parte, por exemplo, a história da Previdência Complementar, como que ela tá organizada aqui no Brasil, né? E os principais fatores que acontecem dentro da Previdência. Eu gosto muito daquele livro porque ele tem uma linguagem mais acessível, né? E ele é mais tranquilo da gente entender. A gente não vai conseguir não vai dar tempo, né, da gente entrar nas contabilizações mesmo, como a gente fez aqui das seguradoras, né? Que nas seguradoras a gente conseguiu ver uma boa parte de como contabiliza, pelo menos as principais operações das seguradoras, a gente viu aqui como que faz os registros, né? E aí a gente não vai conseguir ver esses registros contábeis do mercado dos fundos, né, de previdência. Mas a gente já entendendo como que ele se organiza, já a forma de contabilizar é muito semelhante à das administradoras, não, desculpa, das seguradoras, tá? Então, não muda muita coisa, não. O plano de contas é o mesmo da SUSEP, é a própria SUSEP que fiscaliza, né, e tudo, então vai ficar mais tranquilo. É só mesmo para a gente poder conhecer os principais formas de se organizar do mercado da Previdência. O que é Previdência, como que ela surgiu, o que é uma Previdência complementar, tá?
Tudo bem. Então, vamos aí para o exercício? Olha só, gente, igual eu disse para vocês, que a gente agora, nós estamos iniciando o nosso processo de consolidar, né, os dados de tudo aquilo que a gente já estudou e elaborando a demonstração contábil de uma seguradora, tá? Então, o que eu fiz? Dei para vocês um exercício com tudo aquilo que a gente já estudou até aqui, incluindo essa parte aí dos avisos, do sinistro e do pagamento, né? Aí, o que eu coloquei para vocês? Para vocês considerar, né, um contexto dessa seguradora aí, né, Cordeiro Diniz, que ela aceitou uma proposta de seguro de automóvel no dia 10 de janeiro, com vigência de 12 meses. O valor do prêmio comercial foi de 1.400, parcelado de 6 vezes, ou seja, não teve cobrança de juros nem nada. E a primeira parcela venceu no dia 15 de janeiro. E desses 1.400 aqui desse prêmio comercial, 200 foi pago à vista, tá? E a título de despesa operacional aí com vistoria prévia. A comissão de corretagem, né, cobrada foi de 10% do prêmio comercial. E a gente tem o dado aqui que no dia 3 de 7 de 2001, a seguradora, ela recebeu um aviso do sinistro referente à colisão desse veículo, desse automóvel, tá? E aí, o que aconteceu? Essa seguradora, ela tem nota técnica emitida em julho de 2001 e 31/8 de 2001, ou seja, julho e agosto, que comprova a necessidade de majoração de 5% em média dos seguros avisados da carteira de automóveis. Isso aqui para a gente é muito importante, porque a gente tem que fazer o cálculo da IBNR. Então, o que eu pedi? Para vocês realizarem as contabilizações até 31/8, tá? De X1. E depois que fizer todas essas contabilizações, elaborar a demonstração de resultado e o balanço patrimonial, tá? Nos moldes lá da circular da SUSEP. E ainda falei para vocês em quais aulas que a gente disponibilizou esse modelo, tá? Que foi lá atrás no início. E aqui a gente tem os dados referente ao sinistro, aquele sinistro aqui que foi avisado no dia 3/7. No dia 3/7, a gente teve o aviso do sinistro, no valor de R$ 6.500. No dia 6/8, né, chegou um laudo final da vistoria, ou seja, lá na oficina, terminou de ver tudo aquilo que ia gastar para poder consertar o carro e viu que, na verdade, ele não vai gastar 6.500, mas que vai gastar 8.750. E no dia 10/9 de X1, houve o pagamento desse sinistro lá para a oficina, tá? Então, vamos aí às contabilizações. Primeiro, essa primeira parte, né, pessoal, até chegar julho de X1, não muda nada do que a gente já viu aqui, até aqui. Nós vamos fazer as contabilizações do aceite do prêmio, vamos fazer a contabilização do cálculo, do diferimento, tanto das receitas quanto das comissões. No final de cada mês, a gente vai precisar calcular a PPNG, né? Ou seja, qual foi para a gente chegar o nosso prêmio ganho mesmo, né? Qual foi o valor do prêmio ganho. Nós vamos também calcular qual foi a despesa efetiva incorrida em cada mês, tá? E fazer os recebimentos das parcelas do seguro. Então, no dia 10/1, eu tenho que fazer o meu registro do prêmio a receber, que é de R$ 1.200, porque o prêmio comercial foi de 1.400. Só que dos 1.400, 200 foram despesa com vistoria, né? Então, nós vamos debitar a conta de prêmios a receber e creditar a conta de prêmios emitidos no valor de R$ 1.200. E como os R$ 200 dessa vistoria foi pagos à vista, então o que eu faço? Lanço como despesa operacional de vistoria, né? R$ 200 contra a conta de bancos aqui, R$ 200, ou seja, saindo dinheiro. No dia 15
de janeiro, né, que foi o nosso primeiro recebimento da parcela, o que que eu faço? Eu vou entrar com esse dinheiro no banco. Então, eu debito o meu banco em R$ 200 e credito essa minha conta de prêmios a receber, que inicialmente eu tinha debitado ela aqui, no valor de R$ 200. Isso aqui, até aqui todo mundo conseguiu fazer? Sim. Essa parte aqui é facinha, né? Que a gente já está careca de saber. E a gente precisa também, na data que a gente recebeu o prêmio, né? Fazer o quê? Os diferimentos, tanto da PPNG quanto do nosso custo com comissionamento. Então, da minha PPNG, nesse primeiro momento, eu não tenho ainda nenhuma receita que foi incorrida, né? Então, eu tenho que julgar ela 100% para a PPNG. Então, eu debito essa minha conta de variação de provisão técnica, que é uma conta redutora da nossa conta de prêmios emitidos, no valor de 1.200, contra a nossa conta de PPNG no nosso passivo circulante, tá? E faço a mesma coisa aqui para as nossas comissões, que eu tenho que diferir aquilo que é custo incremental, tá? Somente o que é custo incremental. As despesas com comissionamentos, que não são as despesas, né, com corretagem, que não são com comissões, a gente não difere. Então, eu vou fazer o débito do meu custo de aquisição com prêmios a receber, comissões sobre prêmios, lá no nosso resultado, que é a nossa despesa efetiva, né, com comissão, contra a nossa conta de comissões a pagar, no valor de R$ 140, que são 10% em cima do nosso prêmio comercial de 1.400, tá? E aí, eu vou fazer, além desse reconhecimento aqui dessa despesa com corretagem, eu vou fazer o meu diferimento aqui dos meus custos com comissão, que eu debito a minha conta de comissões diferidas, lá no meu realizado a longo prazo, contra essa conta de variação com custo de aquisição. Essa conta de variação de custo de aquisição, ela é redutora da nossa conta aqui de comissões sobre prêmio, tá? Essas informações de conta redutora, ela é importante porque agora a gente vai começar a fazer a nossa DRE, né? Então, isso é importante na hora de eu montar a minha demonstração de resultado. Alguém conseguiu fazer a demonstração de resultado? Eu tentei, mas não consegui, não. Tá. Mas alguém tentou? De verdade, não precisa ficar com vergonha nem com medo de falar que não fez, não. Só o Patrick que tentou? Não, foi o Vinícius que falou. Vinícius, desculpa. Eu tentei, eu ainda não cheguei. Parei nos lançamentos, fiz todos, ficou faltando só o balanço e a DRE que eu queria ver na aula de hoje. Tá, beleza. Então tá. Então vamos continuar aqui. Até aqui a parte do diferimento, tranquilo, né? Aí, o que eu vou precisar fazer? Fiz todos os lançamentos que aconteceram no mês de janeiro. Quando chega no dia 31 de janeiro, o que eu preciso fazer? Reconhecer a minha real receita no meu resultado e também a minha real despesa com comissionamento. Ou seja, eu vou calcular a minha PPNG, qual vai ser a minha provisão de prêmios ainda não ganhos, tá? E eu vou calcular qual foi a minha despesa incorrida no mês. Então, lembrando que o meu prêmio ele foi aceito na data do dia 10 de janeiro, tá? Se eu aceitei no dia 10 de janeiro esse prêmio, o que eu vou fazer? Aqui, no meu cálculo na minha PPNG, eu vou calcular os 365 dias menos 20, não é? Porque 20 mais 10 corridos, né? Foi o período que a gente aceitou o prêmio. Então, são só 20 dias de receita no mês. Dividido por 365, porque o meu período de vigência são 12 meses, tá? Então,
a minha PPNG de receita mesmo no mês, né? É 1.200 menos o saldo aqui que eu ainda tenho em 31 de janeiro, que é 1.134,25. Então, o valor, a parcela que eu vou reconhecer como prêmios e ganhos é R$ 65,75. Todo mundo conseguiu fazer esse cálculo? Sim. Ficou certinho? Ficou Sim, certinho? ok. Patrick também? Beleza. Gente, o mesmo raciocínio aqui é para o nosso custo, né? Com comissionamento. A mesma base que a gente utiliza para poder calcular a PPNG, que é a nossa receita, vai ser a mesma que a gente vai usar para as despesas também, tá? Então, eu vou calcular aqui o meu custo, ou seja, a minha despesa efetiva no mês, tirando os 20 dias aqui de receitas de despesa que foram incorridas no mês. Então, eu chego a um montante de R$ 7,67 de despesa mesmo com corretagem, com comissão aqui no mês. Beleza? Todo mundo fez aqui também esse? Sim. Beleza. Então, fevereiro, pessoal, o que muda em fevereiro? Fevereiro, você vai receber normalmente os valores, que foi os R$200, né? Que você recebe mensalmente, que foi dividido em 6 vezes o pagamento, né? Vai acontecer o pagamento da comissão dos R$140, né? E não vai acontecer nada além agora, no final do mês, a gente ter que apropriar a nossa PPNG e o nosso custo. O que vai mudar aqui no mês de fevereiro? Que no mês de fevereiro a gente vai calcular a PPNG completa do mês, tá? Aí incorreu aí o período todo, que a gente considera os 30 dias, tá? Então a gente pega 345. Por que é 345? Porque dos 365 dias no ano todo, 20 já foram incorridos no mês anterior. Então eu tenho aqui ainda a incorrer 345, menos 30 que foi incorridos dentro do mês de fevereiro, tá? Então, é 1.200 vezes, aqui vai dar 315, né? Essa soma, dividido por 365. Então, a minha receita incorrida no mês é de R$ 98,63, tá? Para o mês de fevereiro. Chegou nesse valor, Patrick e Vinícius? Sim, professora, cheguei perfeito. Ah, ótimo. E aqui na comissão, pessoal, o mesmo raciocínio, tá? Que a gente fez, chegando no valor de 11,51. Também vocês fizeram, né, meninos, esse? Sim. Beleza. Março, a mesma coisa, a gente só vai ter os lançamentos do recebimento aqui do prêmio do mês de março e a apropriação da receita e da despesa. Abril, a mesma coisa, você só muda a data do lançamento, mas os lançamentos são os mesmos, tá? Em maio, a mesma coisa aqui também. Junho, a mesma coisa aqui, tá? Agora, julho, a nossa diferença entra aqui em julho. Porque o que aconteceu em julho? Em julho, primeiro, a gente não tem mais valores a receber do nosso contrato. Porque os 1.200 foram divididos de 6 vezes. Então, você recebeu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, então, não tem recebimento, tá? Então, no mês de julho, a gente só vai reconhecer a despesa com o sinistro, mais os nossos reconhecimentos da receita e da PPMG e do nosso custo com comissionamento, que vai ser incorridos durante 12 meses. Então, como no dia 3 de julho houve o aviso do sinistro, a gente precisa registrar o aviso do sinistro, tá? E qual o lançamento que eu preciso fazer? Eu debito a minha conta de sinistros ocorridos, que é lá no meu resultado, né? Uma conta de despesa no valor de R$ 6.500, e credito a nossa conta de provisões de sinistro a liquidar, no nosso passivo circulante. Ou seja, eu reconheci naquele primeiro momento o valor que a oficina inicialmente
acreditou que iria custar o conserto do carro, tá? Então, esse aqui é o meu lançamento do meu aviso do sinistro no dia 3/7. No mês de fevereiro, de julho, aconteceu mais alguma coisa? Não, não temos mais nenhuma informação além dessa questão aqui do sinistro e os ajustes das provisões. Então, no dia 30/7, o que eu preciso fazer? Reconhecer a minha PPNG, que é o lançamento, os valores são os mesmos, né, do mês anterior, tanto da PPNG quanto também os meus lançamentos das minhas comissões diferidas. No entanto, no dia 30/7 também, a gente tem a informação aqui, olha, lá no enunciado, que a seguradora, ela tem uma nota técnica atuarial, né? Ou seja, um atuário fez o cálculo, né, dessas provisões de sinistros que ela tem que registrar, e ele calculou que sempre, todos os meses, ela tem uma defasagem de valores na ordem de 5%, né? Em média desse valor. Ela registra para menos, tá? Então, essa nota técnica atuarial, ela comprova, né, e que essa seguradora, ela tem que completar essa provisão do sinistro a liquidar nos meses, no nosso caso aqui do exercício, no mês de fevereiro, de julho e de agosto em 5%. Ou seja, eu vou constituir a minha provisão do IBNR, que a gente já estudou também. Qual o lançamento que eu vou fazer? Lançamento também super simples, pessoal. Eu debito uma conta que chama sinistros ocorridos, variação do IBNR, que também é lá na minha conta de resultado, ou seja, lá na minha despesa, tá? E credita a minha conta de provisões técnicas, né? Provisões de sinistro a liquidar e IBNR. Vocês podem perceber que são contas diferentes. A primeira é de evento sinistro a liquidar. E essa aqui é sinistros ocorridos avisados. Não tem nada de IBNR. Os montantes que são sobre essa provisão, a gente precisa identificar que é da provisão do IBNR, tá? Que é aquela parcela dos eventos que foram ocorridos e que não foram avisados, tá? Então, eu chego aqui no montante de 325. Por que é esse montante de 325? Vocês conseguiram calcular? Sim. Chegar nos 325, bonitinho? Sim, acho que é 5% de 6.500, né? 6.500, isso aí, não é? Porque na nota técnica atuarial lá, fala que tem que ser 5% em cima do saldo do sinistro a liquidar, tá? Então, esse 325 mil aqui é 5% dos 6.500. É isso que é majoração, né? Isso que é majoração. Majorar, gente, é aumentar, tá? Então, se eu majoro, eu aumento em 5% o meu saldo de sinistro a liquidar. Então, vocês podem perceber aqui que eu estou aumentando a minha despesa, em contrapartida também estou aumentando o meu passivo, reconhecendo que eu tenho 5% a mais ainda a pagar, que em algum momento esse 5% ele vai chegar. Ele vai ser avisado. Tá? Compreenderam aqui bem a IBNR? Sim. Tá. Então, beleza. Então, agora a gente já pode passar para o mês de agosto, que é o nosso último mês de contabilização. Então, a gente não tem mais nada para receber, que a gente já recebeu o prêmio. Então, o que eu preciso fazer aqui no mês de agosto? Eu tenho que reconhecer a minha PPNG, fazer o cálculo da PPNG, fazer o cálculo da minha comissão diferida, que é o mesmo lançamento, só repetir. Mas, lá no enunciado, eu falei que no dia 6 de agosto aqui, a oficina mandou o laudo final, não foi?
da vistoria. E falou que, na verdade, o valor do sinistro total não é 6.500, mas que é 8.750, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ajustar esse meu saldo a pagar, porque eu vou pagar isso lá no mês de setembro, né? Mas eu tenho que reconhecer aqui. Então, se eu tenho que pagar 8.750, é 8.750 mesmo, né? 8.750, quanto que eu já tenho registrado no meu passivo? Eu tenho 6.500, não é? Mais 325. Não é verdade? Concorda aqui comigo? Sim, Concordo. professora. Que eu tenho aqui esses dois valores? Então, 6.500 mais 325 dá 6.825. Eu tenho que pagar 8.750, então, enquanto que eu tenho que incrementar aqui, que ajustar a minha provisão de sinistro a liquidar pelo meu lado da vistoria final? Em 1.925. Concorda? Que se eu somo 1.925 mais os 325 mais os 6.500, vai dar exatamente os 8.750. Tá? Que eu tenho que deixar bonitinho provisionado. Correto? Sim. Sim. Todo mundo compreendeu aqui, gente, esse lançamento? Jocinara, Thaís, entenderam, meninas? Depois do mês que ocorreu o sinistro, sempre tem que fazer a majoração? Se você tiver nota técnica, sim. Nesse caso aqui, a gente está fazendo a majoração, por quê? Porque eu informei isso aqui, olha. É importante ler direitinho o enunciado, tá? Então, aqui, ó. Ademais, a seguradora possui nota técnica torial emitida em 31/7 e 31/8, que comprova ser necessária a majoração de 5% em média do sinistro. Se ela não tiver nota técnica torial, que tem esse cálculo falando percentual, a gente não vai majorar, não. Só majora se tiver nota técnica torial. E só a nota técnica torial referente a um período específico. Aqui no nosso exercício foi mês 7 e 8. Tá? Entendi. Entendeu? Então, beleza. Então, tá. Então, ajustamos aqui no mês de agosto, né? Esse saldo, mas só que isso no dia 6 de agosto, né? Só que lá também fala que a gente tem uma nota técnica torial em 31/8 falando que a gente precisa majorar. Então, o que eu preciso fazer? Recalcular novamente o meu saldo de BNR, né? Qual que é o meu saldo de provisão de sinistro a liquidar? Em 31/8. Oi, professora. Qual que é o saldo de sinistro a liquidar em 31/8? Alguma coisa aí. Em cima do 750? Que eu não estou vendo o valor exato. Não, então, olha só, qual que é o nosso saldo de sinistro a liquidar em 31/8? 8.750? 8.750, não é? Não é 8.750? Que é o tanto que a gente tem a pagar, inclusive porque a seguradora já recebeu o laudo final de vistoria, né? Então, em 31/8, eu preciso calcular novamente a minha IBNR, que vai incidir em cima desse saldo. Opa! Em cima desse saldo, que é do 8.750. Então, o que eu tenho que fazer? 8.750 vezes 5%,
que dá exatamente os R$ 437,50, que é o nosso saldo de IBNR em 31/8/2021. Certo? Certo. Certo. Todo mundo conseguiu fazer pelo menos os lançamentos até aqui? Eu consegui. E conseguiu acertar todos os valores, Vinícius? Tive uns erros aqui. Tô terminando agora, né? Uhum. Você errou só esses aqui da IBNR? Foi, não sei por que eu fiz o IBNR de 6.500 menos e de 8.750. Por que você raciocinou assim? Também não sei. Bem na cabeça. Hã? O que acontece? Deixa eu só explicar isso. O IBNR, ele vai incidir sobre o saldo, tá? Olha aqui pra você ver como é que tá escrito aqui, ó. Majoração de 5% em média sobre o saldo de sinistros avisados da carteira de automóveis. Ou seja, o que eu tenho avisado, tá? Quanto que é o meu lá aqui, o meu avisado em agosto? Não é 8.750? Porque aqui, ó, no dia 6/8, não chegou um laudo final da vistoria? Sim. E me avisando que quanto que era o meu sinistro que eu tinha a pagar. Não é 8.750? Sim. Então, o IBNR, gente, ela vai incidir em cima do saldo dos eventos avisados. Vamos supor que no mês de agosto eu não tinha esse laudo aqui, tá? De aviso e nem nada. Ela ia incidir sobre qual saldo? 6.500. 6.500, exatamente, Sinara, muito bem. Por quê? É em cima do saldo que eu tenho avisado, tá? Então eu não vou diminuir o que eu tenho de IBNR menos aquele outro, menos o de 6.500, não. Vocês podem inclusive perceber nos lançamentos que a gente refaz todo mês o saldo, tá? O que a gente tem lá de contabilizado, tá? Beleza? Ok. Beleza. Então tá bom. Então agora já fizemos todos os lançamentos. O que eu preferi fazer? Eu fiz todos os lançamentos assim, primeiro que eu vou postar essa correção para vocês, eu acho que assim fica uma forma mais fácil de vocês poderem entender a conta que vai debitar ou vai creditar, tá? Mas na hora de montar a balança DRE, talvez fique um pouco mais difícil, porque a gente não tem os saldos da conta, tá? Mas então, o que eu fiz para poder facilitar só a montagem aqui para a gente? Eu fiz os nossos razonetes dos lançamentos, tá? Fiz todos os lançamentos primeiro e depois eu fiz os razonetes, tá? Só para a gente poder pegar os saldos e montar tanto a DRE quanto Vocês estão vendo aqui o meu Excel? Não. Não. Não? Então, peraí. É porque que ele só deixa eu compartilhar tela por tela. Agora vocês estão vendo? Sim. Então tá. Então o que eu fiz? Peguei todos aqueles lançamentos que a gente fez, tá? Que eu mostrei lá para vocês e organizei eles nos razonetes. Peguei o primeiro lançamento, que foi prêmios a receber. O que eu faço? No ativo circulante, debito prêmios a receber e credito a conta de prêmios emitidos. Fui colocando aqui, tá? Os valores. Aí, por exemplo, o primeiro saiu, paguei o dinheiro à vista lá da despesa com vistoria. Então,
Eu credito o banco e debito a conta de despesa com vistoria, tá? Fui colocando todos os lançamentos no Razonete. Se vocês preferirem fazer os lançamentos já direto no Razonete, também pode, não tem problema nenhum. Eu preferi fazer primeiro lá e depois fazer aqui para poder facilitar o entendimento de vocês da qual conta que a gente debitou e creditou, tá? Para vocês fixarem melhor os lançamentos. Então, depois que eu fiz aqui todos os razonetes, eu consigo identificar aqui quais são as minhas contas de resultados, não são? Eu não identifico lá no lançamento para você, que esse CRzinho aqui são todas as nossas contas de resultados. Então, eu tenho aqui prêmios emitidos, as minhas despesas com vistoria, né? Eu tenho aqui a minha PPNG, eu tenho a minha variação com o custo da comissão, eu tenho as minhas comissões mesmo sobre os prêmios, tenho o meu sinistro ocorrido e avisado, tenho aqui a minha variação do IBNR, né? Então, aqui eu já tenho uma identificação de todas as nossas contas de resultados e com o Razonete eu já consigo encontrar o saldo de cada um delas, tá? Daqueles lançamentos. Então, o que eu fiz? Já montado esses razonetes. A gente tem condição de montar a nossa DRE, tá? Então, olha só. A DRE, a gente seguiu aqui, eu segui o mesmo modelo que a gente tem lá na norma da SUSEP, tá? Então, a primeira conta que a gente informa, a nossa conta de prêmios emitidos. Quanto que foi o nosso prêmios emitidos? R$ 1.200, né? Por quê? É aquele prêmio de 1.400, aquele prêmio comercial. Só que R$ 200, são despesas operacionais, então não é prêmio efetivo, né? Então, R$ 1.200 aqui dos prêmios emitidos. A gente sabe que a nossa variação da PPNG, ela é uma conta redutora dessa conta de prêmios emitidos. Então, eu coloco ela logo aqui embaixo, reduzindo essa conta, tá? E por que ela é aqui, eu coloquei o valor de R$ 443,84? Porque durante esses meses, o que aconteceu? A gente foi apropriando as receitas lá no nosso resultado, não foi? Aqui, primeiro mês foi R$ 65,75 e nos outros meses foram todos R$ 98,63, tá? Então, quando eu faço essa apropriação da PPNG, qual o lançamento contábil que a gente faz? A gente não debita aqui essa conta de PPNG lá no nosso passivo circulante e não acredita essa conta aqui, olha, de variação das provisões técnicas da PPNG. Então, eu pego aqui o saldo total dela, tá vendo? Ela tem um saldo aqui devedor de 1.200, porque ela é redutora da nossa conta de receita. As receitas têm saldos credores, né? Menos os valores que a gente apropriou no mês. Então, no período, eu apropriei R$ 756,16. Então, ficou um saldo de R$ 443,84, ainda que são prêmios não ganhos. Então, eu tenho que informar esse valor aqui na minha DRE para eu conhecer qual é o meu prêmio ganho efetivo, que a gente já sabe que os prêmios ganhos são os emitidos menos a variação da PPNG, tá? Então, chego aqui que eu tenho um prêmio ganho de R$ 756,16. Não temos mais nenhuma informação de receitas, né? Então, se eu não tenho informação de receita, eu já posso informar as partes das minhas despesas, que são os meus sinistros, né? Quanto foi o meu sinistro ocorrido e avisado, tá? Porque eu tenho aqui o sinistro ocorrido e avisado e eu tenho a minha variação do IBNR, né? Que são